Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Bom, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Meu nome vocês já conhecem, meu nome é Caio, tá? E hoje a gente vai estar querendo falar do Jürgen Habermas, né? É um dos poucos filósofos aqui que estão vivos, né? Quando nós estamos dando essa aula, né? Ele nasceu no ano de 1929, o ano da crise, tá? Da grande crise de 29. E ele vem sendo cada vez mais cobrado no Enem. Essa galera das escolas de Frankfurt, a primeira e a segunda, estão ganhando um protagonismo muito grande na filosofia alemã e também na cobrança no Enem. Então presta muita atenção que a gente vai começar a ver o Habermas, aqui está uma imagem dele, tá? Sobre toda a filosofia em torno dele, né? O Habermas, na verdade, ele é um filósofo e sociólogo, tá? Ele vai ter essa dupla aptidão, tá? Ele é um pertencente à segunda geração da escola de Frankfurt, tá? E tem um vídeo aqui sobre isso, falando mais sobre a primeira escola de Frankfurt, sobre tudo que concerne a ela, tá? E um aspecto que é bastante importante nós analisarmos no Habermas é o trauma que ele vai passar justamente por ter nascido em 29, tá? Ele vai presenciar os horrores da Segunda Guerra Mundial, tá? Os horrores da ascensão do fascismo. Ele vai ter 10 anos quando a Segunda Guerra Mundial vai estourar, tá? Então isso vai influenciar bastante na filosofia dele, especialmente na questão do diálogo, da dialética e de um certo otimismo, já que a primeira geração da escola de Frankfurt tem um olhar bastante pessimista com relação ao desenvolvimento, com relação à humanidade. Então ele vai ter, digamos que, essa crítica à primeira geração, mesmo ele sendo um oriundo dessa corrente filosófica, ele vai ter uma crítica a essa geração, especialmente na questão do otimismo, tá? Ainda assim, ele vai ser bastante influenciado por Adorno e Horkheimer. Tem aula aqui sobre isso também, tá? Que são os expoentes mais fortes, né, da primeira, os mais conhecidos, pelo menos, da primeira geração da escola de Frankfurt. Beleza? Tá? E a principal crítica dele com relação a essa primeira geração, além de uma visão mais negativa, de uma visão mais desesperançosa, é especialmente com relação à questão da dialética do esclarecimento, tá? Que essa é a primeira geração de Frankfurt, ela bebe bastante da fonte kantiana e hegeliana, né? Então, vai ter uma questão que é chamada razão instrumental, tá? Que é o grande objeto de crítica por parte do Jürgen Habermas, que é a questão de você utilizar a razão como um mecanismo de controle, como um mecanismo de sobrepor, tá? Outros povos. Até porque, né, isso contextualiza um pouco com o momento que a Alemanha e que a Europa estavam vivendo, a questão do nacionalismo muito aflorado, né? O nacionalismo mais chauvinista, né? Mais aquela questão de um ser melhor que o outro, e não simplesmente uma ideia de criar uma nação, tá? Então, ele vai criticar especialmente esse ponto da questão da dialética do esclarecimento e da razão instrumental, por você utilizar uma perspectiva racional, um modo, né, de pensar racional, não para conhecer a verdade, tá? Mas especialmente para domínio, para sobrepujar o outro. Beleza? E com isso, tá, ele vai desenvolver a chamada teoria da ação comunicativa, tá? Na qual o diálogo e a comunicação, a dialética, seria a forma na qual o ser se expressa, o homem se expressa. Por isso ela não pode ser reduzida simplesmente a uma maneira de você dominar o outro, a uma maneira de você oprimir o outro através de uma razão instrumental. Então, na opinião e no conceito do Habermas, era muito mais do que isso a questão da comunicação. Por quê? Porque o diálogo, para ele, a comunicação, a dialética, deve buscar um consenso e não o domínio, tá? Ou seja, dois pontos devem entrar em um equilíbrio, não um ponto sobrepor ao outro, beleza? E o caminho para se buscar isso é através de uma ética, que é bastante diferente do conceito que nós chamamos aqui de ética, né? A ética para Platão, a ética para Aristóteles, é bastante diferente, porque aqui já é uma questão de uma ética mais propositiva, e não simplesmente de uma ética baseada em um padrão filosófico, como nós vimos anteriormente. Beleza? Por isso, ele vai ser um grande defensor da democracia deliberativa, não simplesmente uma democracia participativa, como nós vamos ver a geração iluminista, a geração do século das luzes, defender, como, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, tem aula dele aqui também,
tá? Na qual ele aborda esse aspecto da representação política, na qual seria virtualmente possível todos terem voz na democracia, o Habermas já pensa um pouco diferente. Não que a representação política fosse algo negativo. Não, mas que além de você votar em um candidato, escolher um candidato, você também deveria participar do próprio debate político, nos meios que fossem possíveis, como, por exemplo, diálogos, debates, estabelecendo um consenso de forma geral. Então ele é um defensor de uma questão de uma democracia deliberativa, onde a população, onde o povo, os eleitores deveriam deliberar sobre o processo, não simplesmente participar dele. Então aqui tem uma perspectiva fundamental para a gente entender o Habermas. O processo eleitoral não é só participativo, é deliberativo. Tá? Você não só escolhe alguém para ser o seu representante, você também participa de todo esse processo político. Beleza? Bom, e para estabelecer essa ética, digamos assim, né, do diálogo, o Habermas ele vai determinar alguns meios, o que ele vai chamar de pretensões, tá, na qual o diálogo era feito, especialmente na questão da razão instrumental, na qual deveria não ser feito, seriam pautas para estabelecer um diálogo de uma maneira mais ética, de uma maneira mais propositiva. Primeiro ponto é a chamada pretensão de inteligibilidade. O que isso significa? Na qual nós devemos ser claros, devemos buscar ser o mais transparentes possíveis e sermos de fácil entendimento. Ou seja, nós deveríamos, né, nos comunicar da maneira mais simples e direta possível, sem incorrer em retórica, sem incorrer em redundâncias, sem incorrer em rodeios no diálogo, sendo o mais direto, o mais diretivo, aquela que é o fundamento básico da comunicação, que é se fazer entender e se fazer compreender, tá? Que às vezes, até como estratégia política, é justamente tentado a se desviar desse caminho, como vocês devem perceber em vários discursos, em vários debates políticos, na qual a objeção, tá, ela não é pautada, e sim vários rodeios, vários subterfúgios para poder não responder diretamente ou não ir diretamente ao ponto que foi inicialmente pautado. Segundo ponto, a pretensão da verdade. Tá? Nós devemos buscar e dialogar a partir de uma premissa de verdade. Não deve-se estabelecer um diálogo baseado em mentiras. Isso é um dos problemas mais preocupantes do nosso tempo. Tá? O Habermas, apesar dele ter nascido em 29, ele conversa muito com o nosso tempo. A filosofia dele é muito presente no nosso debate, especialmente hoje, onde a questão da verdade, que já foi inclusive chamada de pós-verdade, esse foi um tema abordado no Enem, é uma pauta, porque as fake news elas tomaram conta do debate político, do debate como um todo. Então, é muito difícil estabelecer o que é verdade e o que não é, tá? E os interesses políticos por trás disso. Então, para o Habermas, um diálogo deve se pautar a partir de um princípio de verdade, e não simplesmente naquilo que eu quero que seja verdade, não, na verdade dos fatos, ou pelo menos o mais próximo disso, já que o conceito de verdade é, digamos que um conceito etéreo, né? É muito difícil se pautar por uma verdade, mas pelo menos sermos sinceros no debate, né? Pautarmos, discutirmos aquilo que nós de fato achamos. Bom, galera, o terceiro ponto, tá, é a pretensão de solidariedade, na qual nós devemos ser sinceros ao expor nossas ideias, e isso, inclusive, conversa com o ponto número 2, tá? Porque além de nós pautarmos sobre a verdade, nós devemos ser sinceros ao expor as ideias, ou seja, mesmo que você saiba que a sua opinião, tá, ela não é correta, ou pelo menos a sua opinião, ela não é propositiva no momento, você deve expor, né, o que você está pensando, porque não adianta você esconder os fatos, você esconder argumentos para trazer o diálogo, trazer a conversa para mais próximo, né, do que você acredita, tá? Porque isso vai dar algum tipo de problema, isso não é saudável ao debate democrático. Então, além de buscar uma pauta verdadeira, a sinceridade ela é fundamental, mesmo que a sinceridade às vezes seja até um pouco danosa, pelo menos através do diálogo, essa opinião mais danosa, ela consegue ser pautada, né? E se chegar através de um diálogo, de uma dialética, se chegar a um outro ponto. Então, a sinceridade, ela é fundamental na questão para o debate, segundo Habermas. E o quarto ponto
é a pretensão da correção normativa, na qual nós devemos ser corretos nos contextos de formas e valores. Ou seja, nós não devemos, tá, descontextualizar ou desvalorizar algum ponto, alguma questão ou alguma opinião. Tá? Nós não devemos, esse é um outro ponto do nosso momento atual que é muito complexo, tá? Como muitas vezes frases, momentos são tirados de contexto para gerar uma outra opinião. O Habermas fala que isso não é saudável para o debate, tá? Então, a correção normativa, essa pretensão, tá? Essa ideia propositiva de correção normativa, ela deve se pautar nos contextos corretos, assumindo a sua forma e o seu valor de acordo com esse momento específico. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Grande abraço. Tamo junto, tá? E preste atenção especialmente que o Habermas é um dos caras que vai conversar bastante com o nosso tempo atual, tá? E como o Enem trabalha muito com questões de atualidade, debates mais contemporâneos, o Habermas é um autor bastante interessante para entender o mundo de hoje e as proposições dele sobre isso. Beleza? Abraço. Tamo junto. Valeu.